Olá a todas e todos, meu nome é Cristina Maria Peressinotto Baron, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos castanhos, estou usando óculos, estou vestindo uma blusa branca, estou num fundo branco. Eu venho hoje, junto com a Sara Lira Garrido, apresentar um trabalho para o 6º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. O trabalho foi realizado através da FCT Unesp, campus de Presidente Prudente. O título do trabalho é o Desenho Urbano das Políticas Públicas, a relação entre o desenho institucional e a configuração da cidade. Esse trabalho ele tem uma estrutura onde nós apresentamos as bases conceituais, depois os objetivos, a metodologia utilizada, resultados e discussões e, por último, a bibliografia. Sobre as bases conceituais, a gente trabalha com vários autores, fazendo a revisão bibliográfica. Então, a gente utiliza Maricato, Vilaça, Ribeiro e Cardoso, Arantes e Fix, Chimbo, Ferreira, para discutir de uma forma geral sobre a questão das políticas públicas, sobre os programas habitacionais, e a gente usa também o Aguiar para falar sobre a questão da urbanidade, porque a ideia é justamente entender em que medida as políticas públicas se transformam e viram no desenho da cidade que nós conhecemos hoje. E a gente também acaba estudando um programa de governo que tem uma ação propriamente dita para entender essas relações. E a gente vai fazer isso principalmente através do plano diretor. Por que do plano diretor? Porque a gente trabalha com a Constituição de 1988, nos seus artigos 182 e 183 sobre a política urbana, cujo objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. No 182, vai falar sobre a obrigatoriedade do plano diretor para os municípios com mais de 20 mil habitantes, sobre a função social da propriedade urbana, edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo, desapropriação, solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, e no artigo 183 sobre desapropriação. A gente tem também a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que vem justamente regulamentar os artigos 182 e 183. E além da obrigatoriedade dos municípios com mais de 20 mil habitantes para ter o plano diretor, qual que é essa ampliação? É em relação aos planos, aos municípios, integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, de âmbito regional ou nacional, e, por último, incluídas no Cadastro Nacional de Municípios, com áreas suscetíveis à ocorrência de ações do meio ambiente, tais como deslizamentos, inundações ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. A gente tem também, em 2003, a criação do Ministério das Cidades, que tinha o objetivo de buscar inovações nas políticas urbanas com as 4 secretarias: de habitação, de saneamento ambiental, de transporte, da mobilidade urbana e acessibilidade e programas de governo. Lembrando que o Ministério das Cidades foi extinto em 2018. Então, a gente tem, portanto, todo esse escopo conceitual discutindo sobre políticas públicas urbanas e sobre os programas de governo. A gente trabalhou com o programa Minha Casa Minha Vida, Por quê? Porque através dele, ele foi lançado em 2019 e um dos seus programas, digamos assim, um dos seus segmentos era a construção de conjuntos habitacionais. Então, como é uma ação dentro da área urbana, nós queríamos entender se essa ação está ou não integrada a uma política maior de planejamento e de política urbana.
E nessa questão conceitual, a gente aborda também o conceito de urbanidade, entendendo ela como a qualidade dos espaços públicos, que são esses espaços, portanto, que entremeiam a cidade. Para fazer esse estudo, a gente pegou como recorte espacial a região administrativa de Presidente Prudente. É uma região que possui 53 municípios e uma população aproximada de 870 mil habitantes. Lembrando, então, ao fazer esse estudo, a gente vai voltar a isso na questão dos resultados, mas são 16 municípios, pela estimativa das projeções para 2020, que teriam essa obrigatoriedade de ter o plano diretor. Lembrando que o município de Rosana, embora ele não tenha os 20 mil habitantes, ele é de interesse turístico, então ele entra, portanto, também nessa questão da obrigatoriedade. Então, falando um pouquinho dos objetivos do trabalho, o objetivo principal foi levantar, identificar e analisar quais cidades da região administrativa de Presidente Prudente possuíam planos diretores após o Estatuto das Cidades e, como específicos, apresentar um panorama sobre as prefeituras municipais da região de Presidente Prudente com as suas estruturas administrativas e identificar quem são os responsáveis pelas políticas urbanas, analisar a implantação de estudo de caso de um conjunto habitacional pelo Minha Casa Minha Vida em Presidente Prudente. Qual foi a metodologia? A metodologia passou pela revisão bibliográfica daqueles autores e das legislações pertinentes às políticas urbanas. Depois teve um trabalho empírico, que foi o levantamento de dados dos municípios da região administrativa, através do IBGE, Fundação SEAD e dos sites oficiais das prefeituras. Levantamos quais estruturas administrativas os municípios possuíam em relação às secretarias municipais, empresas públicas, porque a gente queria justamente identificar quais eram os agentes responsáveis pela implementação das políticas urbanas. Levantamos os planos urbanos com especial interesse aos planos diretores, principalmente em relação à questão da acessibilidade e transparência, e também identificar quais eram as peças gráficas que esses planos possuíam. Verificamos também a existência de conselhos e fundos municipais e, por último, foi estudar o programa Minha Casa Minha Vida e uma ação dele em Presidente Prudente. Passando então para os resultados e discussões, a gente vai ter que desses 53 municípios da região administrativa de Prudente, 16 deveriam ter o plano diretor. Tá? Se a gente pegar o censo de 2010, 2 deles não tinham obrigatoriedade naquele momento. Mas se a gente pegar a projeção de 2020, seriam 16 municípios, e apenas Rosana, que eu já comentei, que não tem mais de 20 mil habitantes, mas é de interesse turístico. Então, desses 16 municípios, só 2 não tem, mas são justamente esses 2 que chegam na margem dos 20 mil habitantes com a projeção, com a estimativa. Outro dado importante foi levantar quando que esses planos diretores foram feitos. Por quê? Pelo Estatuto da Cidade, ele é obrigatório você ter uma revisão após 10 anos, E a maioria desses planos, eles foram feitos lá em 2006, 2007 e 2008. Depois a gente tem um conjunto de 2011, mais ou menos, aproximadamente, 15. E desses todos, 14, portanto, que tem o plano diretor, em 2000, estudando agora, trazendo para 2022, a gente viu apenas 5 deles fizeram a sua revisão. E a última revisão foi feita em 2018, que foi a revisão de Presidente Prudente, Então, isso já até apontou aí um caminho, para a gente tentar verificar numa futura pesquisa qual que é o impacto do Ministério das Cidades, com a extinção dele, o que está ocorrendo com a questão das políticas urbanas, Por quê?
porque uma das coisas principais que a gente viu, né, ao estudar a questão da revisão ali, da obrigatoriedade dos planos diretores, né, foi justamente essa questão do Ministério, né, quer dizer, o plano diretor, ele tinha que ser participativo, né, ele tinha que mobilizar a população através de audiências, capacitação de lideranças, e todo esse trabalho não está mais sendo feito, né, então a gente queria entender, portanto, né, em que âmbito que está essa questão aí dos planos diretores, tá? Uma coisa acho que importante, né, que a gente também verificou, né, portanto, é que, né, nessa questão da transparência e acessibilidade foi muito difícil encontrar as informações. Vamos lembrar que o plano diretor ele tem que ser transformado em lei e aprovado na Câmara Municipal. Então, a grande maioria dos planos diretores dos 14 municípios que tem, ele se encontra na página do Legislativo e não na página da Prefeitura. Imprudente, ele está na página da Secretaria de Planejamento e nos demais, né? E um dos municípios ele não está nem disponível no site oficial da Prefeitura e nem na página do Legislativo, né? Então, aí são informações importantes, né? Que apontam aí caminhos para a gente estar pensando a respeito aí dessa implementação, ou quem são os órgãos, né, oficiais que deveriam, portanto, estar discutindo sobre o planejamento da cidade. A gente percebe que ele acaba sendo diluído um pouco aí em relação a isso, tá? Então, nessa questão da transparência e acessibilidade, a gente teve uma visão muito negativa, né, da dificuldade de encontrar esses materiais. Se nós, que somos pesquisadores da área, temos dificuldade de achar esses documentos para estudar, para nos aprofundar ou até para planejar, né, políticas públicas, né, o que dirá o cidadão leigo que deveria estar na base, né, da formulação, portanto, dessas políticas com a questão da participação, né, e da mobilização. Um dado importante que a gente quis entender dentro das políticas urbanas, o plano diretor a gente viu que ele é obrigatório, né, para aqueles municípios do qual nós já citamos, mas a gente queria saber quais eram os outros planos que os municípios existiam. E aqui a gente só fez um levantamento geral, a gente não se aprofundou, mas era uma curiosidade para entender essa organização administrativa. E daí nós encontramos, portanto, os seguintes planos: Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico, Plano Municipal de Mobilidade, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano Diretor de Arborização Urbana, Plano Diretor de Controle de Erosão, Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, Plano Municipal de Cultura, de Obras, de Saneamento Básico e Plano Ambiental Estratégico. Então, a gente viu que algumas prefeituras ou tem um desses planos ou tem vários desses distribuídos no seu organograma em várias secretarias. Então, é como se cada secretaria fosse responsável por uma política urbana, né? A gente sentiu aí uma ausência, né, de um órgão que juntasse essas informações para discutir a questão do planejamento. E daí quando a gente estruturou e levantou para, portanto, né, para os 14 municípios que tem plano diretor, qual era o organograma dessas prefeituras, em 7 prefeituras, a gente não encontrou quais eram as responsáveis pela implementação do plano diretor, né? Ele é uma lei, óbvio, que regula o planejamento, mas ele fala sobre perímetro urbano, ele fala sobre zoneamento. Então, a gente queria saber quem são, né, do ponto de vista de quem está no governo, que trabalha com essas ações, discutindo ou até apontando críticas para ter melhoramentos, né? E a gente vai ver que das secretarias que existem, a grande maioria são secretarias que têm planejamento no seu nome. E daí teve uma variedade muito grande, né, de nomes.
planejamento e desenvolvimento, planejamento e habitação, planejamento e governo, meio ambiente, né? Só uma delas, que foi curioso, que está numa Secretaria de Obras e Urbanismo. Mas, né, novamente, chamo a atenção para que 7 prefeituras nós não encontramos essas informações. E daí, portanto, né, tendo essas discussões, a gente entrou, né, a gente escolheu uma ação no município de Prudente, porque Prudente tem o Plano Municipal de Interesse Social, que foi feito em 2014. Então, a gente sai desse panorama macro da política, daí a gente dá obrigatoriedade de como está sendo o plano diretor, se teve a revisão, se não teve revisão, né, se ele tem uma efetividade, digamos assim, na produção do espaço público, né? E daí a gente pegou Prudente, porque a gente, através do Plano Municipal de Habitação, a gente queria saber se havia relação entre os dois planos. E um conjunto habitacional, né, ele tem um impacto muito grande na cidade. E ao escolher um produzido pelo Minha Casa Minha Vida, é um conjunto que é o João Domingos Neto. Ele foi inaugurado em 2015, ele possui 2.343 unidades habitacionais, ele é um conjunto de casas unifamiliares, ele tem tipologias diferentes, mas praticamente é aquele padrão, né, de casa isolada no lote, com telhado de 2 águas. Então ele não avança em termos de qualidade, digamos assim, da unidade habitacional. E em termos de qualidade urbana, ele também deixa a desejar. Por quê, né? Porque embora assim a gente tenha, né, a gente tem o artigo lá da função social da propriedade, a gente tem a obrigatoriedade do plano diretor, a gente teria o IPTU progressivo no tempo, que a gente poderia estar ocupando os vazios urbanos. Prudente acaba produzindo o seu maior conjunto habitacional, distante praticamente a quase 7 quilômetros da área central, deixando vazios no seu meio, aí nesse intermeio, né? E o programa, embora ele falasse que teriam que ser conjuntos com até 500 unidades, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma configuração espacial onde esses conjuntos são contíguos, um é do lado do outro. Então, tanto que o nome, né, do próprio bairro acaba sendo Conjunto Habitacional João Domingos Neto, né, produzido, portanto, por 3 empresas responsáveis, mas em 5 lotes, digamos assim, que chegou nesse número e nessa área tão grande, né? Então, embora você tenha toda uma crítica acumulada desde o BNH, dos grandes conjuntos que não tinham infraestrutura urbana, não tinham serviços urbanos, a gente observa, portanto, que isso se reproduz, né? E às vezes a crítica acaba sendo muito pontual no próprio programa. Então, muito se criticou da reprodução do programa em relação a outras políticas habitacionais. Mas a gente não está olhando num ângulo um pouco maior para ver exatamente quem produz a cidade, né? Então, assim, por trás do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, o qual, né, ele foi no momento obrigatório para quem gostaria de obter esses recursos, né, da Caixa Econômica Federal, do governo federal para o seu financiamento, né? Eles foram produzidos, muitos deles nem citam o plano diretor na sua formulação, né? Então a gente tem aqui, se a gente pegar, a gente tem plano diretor falando uma coisa, plano municipal falando outra coisa e o programa, né, que também não conversa com esses 2 outros elementos. E a gente acaba produzindo esse desenho de cidade, que é essa crítica que a gente faz. E isso é interessante porque se a gente observar, né, o plano de expansão, o plano, né, um mapa dos conjuntos habitacionais de Prudente, Prudente tem conjuntos habitacionais desde o período do BNH, passando pelas companhias habitacionais, pelas cooperativas, pelo Inocop,
teve também do SECAP, que depois vira o CDH e CDHU, né? E depois tem do PAR, da Caixa Econômica Federal, e mais recentemente do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então são conjuntos que estão todos na periferia de Presidente Prudente, eles não ocupam vazios urbanos, né? E a gente tem uma legislação, pelo menos após 2001, que deveria, né, corrigir esse rumo dessas políticas anteriores, que produziu esses conjuntos na periferia. Então, o que a gente vai, né, vendo como resultados de discussões, né, que é muito, não sei se o termo adequado seria confuso, mas quando a gente pega os planos diretores, as estruturas administrativas, existe aí um vazio, uma descompensação, né? Quer dizer, as estruturas administrativas municipais não estão preparadas para fazer essa crítica e, de fato, implementar essas políticas, mesmo quando elas têm, por exemplo, no caso, né, desse artigo específico, a gente fez o recorte para a área de habitação, né? A ideia é levar depois, tentar ver a compatibilidade entre esses vários planos, né? Ou talvez tentar apontar um caminho para talvez ter um órgão, né, um organismo que tratasse dessa questão, né, como a gente tinha no âmbito federal o Ministério das Cidades, a gente tivesse talvez no âmbito municipal algo, né, algum órgão que estivesse pensando, que estivesse questionando, acumulando dados, né, trazendo esses dados na realidade que muitas vezes estão dispersos em várias pesquisas, ou por exemplo no IBGE, na Fundação SEAD, ou até em muitas pesquisas acadêmicas, e tentasse integrar essas informações para que isso virasse um desenho de cidade que propiciasse uma qualidade urbana, né, para os seus cidadãos, né? Então, a ideia desse artigo era a gente tentar ver empiricamente aonde que está esse gap, né? Aonde que acontece, portanto, essa defasagem. E daí, né, outro dado muito preocupante foi em relação à transparência e acessibilidade dos documentos, né? A gente viu, por exemplo, os diagnósticos que deveriam subsidiar os planos diretores, eles não se encontram disponíveis. Se eles não estão disponíveis, será que de fato eles foram feitos? Será que eles existem, né? Muitos desses municípios, agora no segundo momento, a gente está avançando para tentar entender um pouco a questão do zoneamento, ver aqueles municípios que têm a questão dos seus limites urbanos e tem um zoneamento para o município, a gente tentar entender da onde que vem esse zoneamento, como que ele é formulado, né? Então a gente vê essa pesquisa inicial desse panorama, na realidade, ele nos deu algumas respostas, mas ele abre muito caminhos e possibilidades. Mas uma delas, que a gente também vê como resultado e que a gente vem discutindo, é que essa cidade que se constrói, ela se constrói, se desenha independente desses planos urbanos, né? Por quê? Porque eles são muito mais cartas de boas intenções, de como deveriam ser feitas essas políticas públicas, do que servindo como orientação, principalmente para aqueles profissionais que estão ali na linha de frente. Numa linha de frente para quê? Para discutir, para orientar, né? Quer dizer, o empreendedor, na hora de ele não vai pegar o documento do plano municipal ou do plano diretor para ver aonde ele deveria fazer, no caso, o conjunto habitacional, né? Ele primeiro compra, né, uma terra que é mais em conta, que vai dar uma lucratividade maior, né? Então, o que a gente fica se questionando? A quem interessa essa falta, entre aspas, porque existe na realidade um planejamento, existe o plano diretor, existem os planos municipais, mas, né, a quem interessa essa falta de implementação, propriamente dita, de regulamentação. Quer dizer, regulamentação existe, e aí a gente tem que tentar entender aonde que está essa falha, né?
E na realidade, outra coisa é que os planos urbanos, eles não se conversam, pelo menos nesse estudo de caso. Então essa pesquisa, ela tem um âmbito mais geral, que é ver esse panorama das prefeituras, dos planos diretores, da questão da transparência, como que eles foram feitos, aonde eles estão nessa estrutura administrativa, e pegar um pequeno estudo de caso para tentar justamente ver se, ao fazer esse estudo de caso, se ele trazia alguma informação ou se tinha algo, né, que trazia dessa questão mais macro. E daí fica o questionamento, quer dizer, quem produz a cidade, né? Quem que está produzindo? Provavelmente, né, as pessoas que têm, portanto, a propriedade privada da terra, né, e produzindo o quê? Uma especulação imobiliária, né, aonde trabalha-se também muito nesse conceito ultrapassado de que o desenvolvimento tem a ver com a expansão urbana. E hoje a gente sabe que para discutir qualidade, urbanidade, nós estamos indo na contramão de pensar em cidades mais compactas, né? Cidades que consigam otimizar tanto a questão da mobilidade urbana quanto os serviços públicos. No João Domingos Neto, por exemplo, embora você tivesse o programa federal para você implementar os equipamentos públicos, né, eles ainda não foram finalizados. A gente tem só uma creche municipal e um posto de saúde que inclusive precisou passar por uma reforma para ser ampliado, para dar conta da quantidade de habitantes que tem no bairro. As escolas, né, elas não estão finalizadas, e a parte de assistência social fica num bairro que está a 1 quilômetro de distância e que não tem transporte público, né? Então a gente vê hoje, no século XXI, sendo reproduzido políticas urbanas, ou digamos assim, um desenho propriamente dito de cidade que está descolado de tudo aquilo que a gente tem do ponto de vista teórico ou mesmo das leis existentes. Então, agradeço, né, a todos que estiveram até agora, né, ouvindo essa apresentação, e o artigo vai estar disponível aí nos anais do Congresso. E eu gostaria, portanto, né, de deixar essa reflexão, que é quem produz as nossas cidades. Muito obrigada.